Olá, meus amigos, vamos aqui para mais um vídeo no canal Binei Noah Brasil. Eu fiz uma live nessa segunda-feira que passou, mas não consegui gravar. Apertei, achei que estava gravando, mas no final não gravou. Então eu vou fazer um resumo do que a gente falou nessa live, que na verdade é a segunda parte, respondendo perguntas sobre o último vídeo, sobre espíritos malignos. Esses espíritos podem interagir com a gente, nos fazem mal, de onde eles vêm. Então vamos lá. Eu anotei aqui algumas perguntas que eu me lembro da live, perguntas importantes, então vou responder aqui. Antes, só fazendo uma revisão. O mal entrou no mundo através da serpente. A serpente nada mais era do que Satã. Satã entrava no corpo da serpente. Quem foi Satã? Um anjo. Só que um anjo do mal. Satã é um anjo caído? O anjo que se rebelou contra Deus? Não. Isso é mito cristão. No judaísmo isso não existe. Satã foi criado por Deus. Segundo eu me lembro, no segundo dia da criação. A intenção de Deus foi criar exatamente uma força maligna para contrapor ao bem. Por que isso? Porque Deus criou uma força do mal. Para exatamente nós, seres humanos, exercermos o livre arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Então, tem que ter se não tem uma força do mal, você não escolhe. Você vira um robozinho. Assim são os anjos. Os anjos são criados, foram criados e continuam sendo criados por Deus para fazer o bem, para ajudar Deus, e tem as missões especiais dele. O anjo não tem livre-arbítrio, ele faz aquilo que foi designado a fazer. Os demônios, que também são anjos, mas são demônios, são anjos do mal, estão lá para fazer a função deles, o que Deus mandou eles fazerem. O chefe deles é Satã. Satã, Satanás, o nome que você quiser colocar. Tá certo? Então, o princípio é esse. Nenhum deles, nem anjo, nem demônio, faz o que Deus não quer. Tudo que existe no universo é criado por Deus. Tudo, o bem ou o mal. E tudo tem uma razão. O difícil é a gente querer entender Deus. É muito difícil e impossível. Então vai ter muita coisa que não tem explicação, porque só Deus sabe por que ele criou isso, por que ele quer isso. Mas isso faz parte do plano divino, o plano de Deus. Tá certo? Então, a gente já relembrou. Então vamos voltar lá. Deus, no sétimo dia, ele parou a criação. Então tinha espíritos que estavam para virar seres humanos, e quando ele parou a criação no sétimo dia, esses espíritos não viraram nenhuma coisa nem outra, acabaram virando demônios. Com o pecado da Eva e do Adão, ou do Adão e da Eva, Adão e Eva se separaram por 130 anos. Nesse período, Eva se relacionou com a serpente, com Satã, e geraram demônios. Lilith, que eu já expliquei num outro vídeo, também gera demônios até hoje. Ela existe e gera demônios. Ela é do mal, do lado do mal. Adão também teve não relacionamento direto com alguns espíritos femininos que geraram demônios. Mas nesse período que Adão ficou jejuando por 130 anos pelo pecado, ele teve perdas de sêmen. Então, quando dorme, tem sonho erótico, algo assim. Uma coisa bem rápida para esse vídeo não ficar longo, só dando uma revisão no que a gente falou. Essa perda de sêmen, segundo o Zohar e a Kabbalah, gera demônio. Então, todo mundo pode gerar demônio. Todo homem que ele dorme e sonha e tem uma ejaculação involuntária, ele gera um demônio. Toda masturbação gera um demônio, ou seja, todo sêmen desperdiçado gera um demônio, cria um anjo do mal.
Quando a gente faz uma mitzvah, cumpre um mandamento, a gente cria e gera um anjo do bem. Sempre que você faz a vontade de Deus, você cria um anjo do bem. Os anjos são imortais. Os demônios podem morrer. Tá bom? Então, já foi o resumo rapidamente aí. Depois, se vocês tiverem dúvida, escreve aí a pergunta, que sempre que eu posso até agora, eu acho que eu não deixei de responder a ninguém. Então, eu vou lá e respondo. Então, vamos lá. Os anjos e os demônios podem interagir com a gente? Sim, desde que Deus queira. De uma maneira diferente do que se pode imaginar. Uma alma que morreu, ou seja, um ser humano que morreu, a alma dele pode interagir com a gente? Não. Ela vê o que a gente faz, ouve o que a gente fala, mas não interage. Não tem como interagir. Então essas sessões espíritas, que uma alma de um parente, de um amigo, entra em contato e fala, não tem, não existe isso. A alma está lá, está no paraíso. Quando você fala o nome dela, por exemplo, seu pai faleceu, você fala o nome dele, ele escuta e vem escutar o que você quer falar para ele. Ele consegue interagir com você? Não, ele consegue te ajudar só da maneira orando para Deus, porque toda alma agora está ligada a Deus. Depois que morre, todas estão ligadas a Deus, a menos algumas exceções que eu vou falar agora, no decorrer desse vídeo. O demônio pode, porque o demônio não é alma, o demônio é demônio. Então o demônio usa essas seitas, ou cultos, ou religiões, seja lá como você queira chamar, para interagir com você e para puxar você para esse lado. Ele precisa sugar a tua energia. O demônio quer sugar a tua energia, porque na verdade ele também quer a luz. O demônio é da escuridão. Deus é da luz. A luz sempre prevalece sobre a escuridão. Por mais pequena e ínfima que seja uma luz, no meio de um quarto totalmente escuro, se acender uma luzinha bem pequenininha, ela já ilumina o local. Então ela mata a escuridão. Então a luz de Deus mata a escuridão. O demônio, ou os demônios, querem o quê? Sugar essa energia de você, usar você para tentar evoluir. Os demônios também tentam evoluir. É muito mais difícil, mas tentam. Então, qual o grande erro e perigo de você se envolver e participar desses cultos, dessas religiões espíritas? É que você está sendo enganado. Você não tem culpa, mas você está sendo enganado. Então, eles usam isso, que estão falando, a gente está fazendo bem, nós estamos fazendo bem, isso para o bem. Não é. Isso é para o bem deles, não para o seu. O seu bem é estar com Deus. Então, como é que você se aproxima dessas forças do mal? Quando você vai em direção a esses cultos. Então, não é Deus que se afasta de você. Na verdade, você está se afastando de Deus. E quando você se afasta de Deus, você está pretenso a sofrer com os espíritos do mal, com os demônios. Então, muito cuidado. Agora, me fizeram uma pergunta aqui. Passar em frente de despacho é bom ou é ruim? Devo evitar? Tem muita gente que atravessa a rua. Não, pode passar, ué. Quem é mais forte? Deus ou o demônio? Deus. Deus está acima de tudo. A luz ou a escuridão? A luz. Se você tem Deus, luz em você, quem tem que ter medo de você são os demônios. Não a luz ter medo dos demônios. Então, desde que você tenha Deus no seu coração, tenha a luz com você, sem idolatria, você cumpra as suas mitzvot, os seus mandamentos. Se você for judeu, 613 mandamentos, 613 mitzvot. Se você não é um judeu, então você é um Binei Noah, um filho de Noé, pois todos são, inclusive os judeus. Você tem 7 leis e suas ramificações. Isso aí tem amplamente na internet, tem no site do nosso mestre Rabino Yaakov,
Então, no site bineinoorbrasil.org.br, lá você vai achar explicações e tudo mais, porque senão se eu for entrar nesse segmento também, aí vai matar o tempo e eu vou fugir desse tema. Então, quem segue essas leis não tem perigo, não está sujeito a sofrer com demônio. Nenhum, nada, nada, nada. Porque é o que eu disse, a luz, se você cumpre o que Deus pediu para você e te ordenou, então Deus ordenou para um Binei Noah, para os Binei Noah, né, para os filhos, ou para um Ben Noah, que é o filho de Noé, ou uma Bat Noah, que é filha de Noé, 7 leis. Se você cumpre isso e suas ramificações, você não vai ter problema nenhum com esse tipo de demônio. Agora, se você está envolvido nisso, você acredita nisso, se você vai nisso, se você faz suas oferendas, aí sim você está na escuridão. Aí você está à mercê deles. Aí eles podem te fazer mal e vão te fazer mal. Porque, na verdade, eles te usam. O demônio, os espíritos do mal usam. Você pode achar que ele está tentando te fazer um bem, quer te ajudar. Não, ele está ajudando ele mesmo, ele está só te usando. Ele vai sugar de você toda a energia, depois vai te largar. É assim que acontece. Como o mal entrou no mundo? Via serpente. Então, a serpente entrou, o mal entrou no mundo de duas formas, mas pelo mesmo jeito. Pelo sêmen da serpente, quando a serpente teve relação sexual com Eva, muita gente fica revoltado quando a gente fala isso, mas é a pura verdade, e dessa relação nasceu Caim. E aí me fizeram uma pergunta também na live sobre isso, por que então Caim chamava Adão de pai e Adão chamava a Caim de filho? Porque eles não sabiam. Só depois de muitos e muitos anos a literatura judaica com a Kabbalah explicou isso. Adão não sabia. Então para Adão ele era pai de Caim e para Caim Adão era o pai dele. Mas na verdade não era. Isso fazia parte do plano de Deus. E o mal entrou na mordida da serpente no calcanhar. Quando ela morde, ela injeta o veneno. Ou seja, o veneno da serpente, qual é? O mal. Então, na literatura judaica, não se usa, você não acha a palavra magia negra. Você acha a palavra serpente ou cobra. Então, o símbolo da magia negra é a serpente ou a cobra. Por isso, a magia negra veio depois. Então, por exemplo, Balaão, né? O Bilam, ele era ligado à serpente, por isso que ele podia prever algumas coisas, saber. Os espíritos sabem algumas, sabem, eles vivem no mundo espiritual. O espírito do mal, o demônio, ele vive no mundo espiritual, ele sabe, ele tem informação, então ele pode usar isso de alguma maneira para te convencer, mas isso nunca no final vai te trazer o bem. E você pode observar, quem segue nisso pode dar muito certo em algumas coisas e muito errado em outras. Saúde, na vida pessoal, pode até, às vezes, se dar bem financeiramente, mas chega uma hora que já não dá mais bem, a família tem doenças e tal. Então, nunca é bom. Bom é Deus, é Hashem. Deus é a luz, tá certo? Então é isso. Não precisa ter medo desses despachos, nem nada. Se você tem Deus e cumpre suas mitzvot, seus mandamentos, não tenha medo nenhum. Eles é que tem que ter medo. Eles que eu digo são os espíritos, são as pessoas não. Porque as pessoas não têm culpa disso. Agora, o que não é legal é você desrespeitar isso, chutar, xingar. Não precisa nisso. Agora, para você estar ali, você passa como se tivesse uma pedra no chão, um saco de lixo, qualquer coisa. Não precisa desrespeitar também. Não é o caso, cada um sabe. A minha função aqui, a minha ideia é tentar só esclarecer algumas coisas a esse respeito e mostrar para vocês a linguagem, a maneira judaica de pensar e tentar simplificar a Kabbalah, que é uma coisa muito complicada. Não sou professor de Kabbalah, eu estudo, mas não sou professor. O que eu tento é passar o que eu sei de uma maneira bem simples, no linguajar bem simples, para que vocês entendam, tá bom? A Kabbalah é o lado místico da Torá. Dormir, aí outra pergunta aqui, dormir com
todas as luzes da casa apagada, em total escuridão, é bom ou é ruim? Depende. Se um homem dormir sozinho numa casa escura, não é bom, não é aconselhável, porque ele fica exposto aos espíritos do mal, principalmente aos espíritos femininos do mal. Qual o conselho? Deixa uma luzinha acesa. Por menor que seja, uma luzinha, pronto, já é o que a gente falou de luz e escuridão. Isso aí já ajuda. Toda noite, falar o Shema Israel completo. Tá? Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, e tal. Se souber falar em hebraico, melhor ainda. Se não souber, pega o Sidur e leia. Quando acorda e quando vai dormir. Esse é o principal. Se você fizer isso, também está protegido e está protegido de ter pesadelos. Aí a gente entra numa outra área aqui de pergunta. Pesadelos, sonhos. Antigamente eles eram profecias. Deus falava com os profetas através do sonho. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, muito raro alguém ter uma profecia de sonho, então não se iluda. Pode ser porque você comeu muito, seu dia foi horrível, você tem um monte de preocupação e aí isso acaba virando um sonho. Às vezes um sonho que é ruim, ele pode representar uma coisa boa, e às vezes um sonho que é bom pode representar uma coisa ruim. Então não se preocupe com sonho. Sonho não tem nada a ver. E como eu disse, se você falar o Shema Israel antes de dormir, muito raramente você vai ter pesadelo. E eu sou prova disso. Já tem alguns anos que eu falo Shema de manhã e de noite, entre outras coisas, faço a reza completa da manhã e da noite e tal. Nunca mais tive pesadelo nenhum. Então meu conselho é esse, tá certo? Tem uma outra coisa. Tem um costume judaico, dos mais místicos, de não dormir com os pés virados em direção à porta. Isso quem lembrou na live foi o Iora. O Iora é um judeu que nasceu em Israel, está no Brasil há alguns anos, um grande amigo, um grande querido. Ele lembrou isso, que eu já tinha lido a respeito, mas não tinha lembrado, e ele lembrou quando a gente falou da escuridão. Então, não é um costume que você durma com o homem, sempre o homem, com os pés virados para a porta. Lógico que mulher também, na escuridão não tem problema, na cama, pouco. Então, se sua cama está virada diretamente para a porta, ou seja, se você levantar e sentar na cama, você enxergar a porta, dá um jeito de mudar a posição. Não é bom, não é que vai fazer mal, mas não é bom, você fica exposto a alguns espíritos do mal. Assim acontece quando a gente dorme. Vou aproveitar aqui e falar também uma coisa que eu expliquei sobre a ablução das mãos quando o judeu acorda, e pode ser usado por todos, inclusive Binei Noah. A única diferença é que os Binei Noah não devem, não é que não precisa, não devem falar a bênção, porque a bênção diz que nos foi ordenado. Isso nos foi ordenado é só para os judeus. Então você faz a ablução das mãos sem citar a bênção. Por que isso? Porque quando você dorme, sua alma sobe e vai lá para cima, lá pro Éden. Ela fica ligada ao seu corpo, mas ela fica lá. Quando ela está lá, os espíritos do mal ficam em volta do seu corpo, ficam ali. Estão te fazendo mal? Não. Por isso que quando o sono, na mística judaica, diz que nós é como morrer uns 60 avos, né? Porque é como se a gente tivesse morrido. O corpo descansa aqui e a alma vai pegar energia lá com a fonte divina. Quando a alma volta, que a gente acorda, os espíritos se afastam, mas eles ficam ainda na ponta dos dedos. Então, o que é aconselhado? Quando você abre os olhos, que você acabou de acordar, você fala o Modéani, então você olha o Sidur lá que tem o Modéani, que é agradecendo a Deus por você ter mais um dia, ou seja, com um renascimento, né? No judaísmo, quando a gente acorda, é um renascimento, a gente renasce todos os dias. Depois você levanta e antes de
coçar o olho, coçar o nariz, coçar a boca, a orelha, o ânus, alguma ferida, porque são orifícios, são aberturas. Esse dedo com impurezas espirituais podem entrar no seu corpo e te fazer algum mal. Então se aconselha que você levante e vá fazer a ablução das mãos. Como se faz a ablução das mãos? Pega uma caneca, enche ela, segura ela na mão esquerda. Primeiro você enche com a mão direita, segura para a mão esquerda, joga no punho e na mão inteira, depois na mão esquerda, depois na mão direita, depois na mão esquerda, depois na mão direita, depois na mão esquerda, 3 vezes. Isso não é lavar a mão com sabonete. Se você lavar a mão na pia, não vai resolver, porque isso é um ritual espiritual, isso é uma lavagem espiritual. Aí você faz isso, pronto. E uma outra lavagem de mão é antes de comer pão. Se você vai comer pão, por exemplo, no Kiddush de Shabbat, se tiver pão, geralmente tem que ter, porque tem a halá. Então, antes de comer o pão, todos devem fazer a ablução das mãos. Judeus fazem a bênção, não judeus não fazem a bênção. Mas aí a lavagem é diferente, é 3 vezes direto na mão direita, 3 vezes direto na mão esquerda. Tá certo? Então é isso, para a gente ficar livre dos demônios da noite. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Os espíritos podem interagir? Já expliquei que não. Espírito não. Demônio sim. Espírito não. Lembrei de uma, não anotei aqui, mas lembrei de uma pergunta, se o espírito pode possuir a pessoa. Se você deixar, sim, um espírito mau, um demônio, se você deixar, é o que eu disse, se você não tem a luz com você, você vai ter a escuridão. Se você tem a escuridão, você vai ter o demônio com você. Então, se você faz essas oferendas, você está ligado à impureza, você está ligado ao mal. O mal é a impureza. No judaísmo, na Kabbalah chama de impureza. Você está ligado a essas impurezas, então você abriu o teu corpo para a impureza. Então, sim, pode. Se você não está ligado a isso... Então, uma coisa importante, se você é ligado a esse tipo de trabalho, despacho, espiritismo, essas coisas todas, está ligado ao espírito da impureza, mesmo parecendo que seja do bem. Porque Deus nos proibiu a todos de querer saber o futuro. A gente não pode saber o futuro, senão sua missão não fica completa. Você tem que cumprir sua missão. Você sabe do seu futuro antes de vir para esse mundo, antes de encarnar. Antes de encarnar, você sabe tudo que você vai fazer. Quando você encarna, você esquece isso, porque você tem uma missão para cumprir. Então, se eu sei que eu vou morrer numa terça-feira, 2 horas da tarde, de tal maneira, eu não vou fazer aquilo naquela terça-feira, eu não vou morrer e não cumprir a missão. Por exemplo, né? Se eu soubesse que eu não ia estar falando aqui com vocês, se eu soubesse que minha missão era outra, nem sei se minha missão é, mas eu acho que é trazer um pouco de conhecimento para alguém que sabe um pouco menos que eu. Eu não sei nada, mas tem gente que sabe menos que eu, então a pedidos eu tenho feito esses vídeos. Então é isso, você não pode interagir, mas se você está desse lado e se você morre ainda ligado a esse tipo de culto, ou de religião, se você quer chamar, quando você morrer, você vai para o mundo deles, você vai no mundo dos demônios, você vai ficar lá. E aí que é o problema, que aí você vai ter que buscar luz de novo para reencarnar aqui e para limpar isso. Aí cumprir mitzvot, aí entra nas aulas que eu tenho mandado diariamente, já estou mandando essa aula de Kabbalah por escrito, que é o portal das encarnações, que aí explica esse processo todo de encarnação, de que você pode ter mais de uma alma no seu corpo, pode ter até 4, mas elas não interagem, elas ajudam a alma original a cumprir as mitzvot e evoluir. Então, bem claro isso, o demônio só entra em você e só age em você se você permitir. E se você permitir e morrer antes de parar com, porque isso é idolatria, e parar com isso,
você vai ficar do lado deles. Você vai morrer e vai para o mundo deles, e não é nem o Guerrinon. Se o mundo acabar lá, não é nem o Guerrinon. É realmente o mundo dos demônios. É o que é chamado de abismo. Tá bom? Também já falei isso em outros vídeos, e se eu continuar aqui, o vídeo já está ficando longo, já está com 25 minutos. Alguns dos falecidos podem se comunicar conosco através, a gente pode sentir cheiro de um espírito, cheiro de charuto, ou ver, não pode. É o que eu disse, a gente não vê as almas. Tem alguns privilegiados que podem ver, eu não queria ter esse poder. E não tem cheiro. Investiga as coisas. Às vezes você vê um vulto, você parece com alguém, eu quase todo dia olho, não, tem alguém, aí eu olho de novo, não é. Então, é só observar. Aí você está em casa, você sente um cheiro de charuto. Eu aqui sinto direto. Mas é porque eu descobri que o vizinho fuma charuto e tem um outro que fuma maconha. Então, de repente a casa, vai investigar que você vai saber que esse cheiro vem de outro lugar. Então, não se desespere. Nenhum espírito, seja ele do bem ou do mal, vai te fazer mal. Porque ele não tem como te fazer mal, a não ser que você queira. Então, se você abrir para ele, ele vem. Se você não, então, fale seu Shema Israel de manhã, quando você acorda, fale seu Shema Israel à noite, antes de você dormir. Cumpra suas mitzvot, as 7, que são simples, e pronto, você está protegido. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A existência de Satanás, eu já expliquei. Já expliquei isso para vocês. De onde Deus criou Satã. A ideia era essa mesmo, que ele é o mal, ele te atenta, ou seja, ele te força, te dá a ideia de fazer o mal, ele e os demônios dele, né? Uns chamam de exército, você chama o que quiser, o grupo deles. A ideia é essa mesmo, essa é a missão deles, te atormentar, te forçar a fazer alguma coisa errada, e depois, quando você morrer, que chega a hora do julgamento lá em cima, que a sua alma vai ser julgada pelos seus atos, você vai lembrar tudo, é como um filme, vai passar na frente lá. E aí ele vai estar lá, Satã vai estar lá como um promotor. Ele vai estar lá para te acusar, falando, no dia tal hora ele fez isso. Você não lembra? Mas eu lembro, está aqui, ó, pai. Então ele tem as provas contra você. Ele trabalha para Deus como um promotor. Entendeu? E vai ter os anjos que vão te defender. Ah, mas no dia tal ele fez isso de bem, ele ajudou aqui, ele fez uma caridade ali. Então, é assim que funciona. Os demônios podem nos fazer mal? Então, para encerrar, que eu acho que eu respondi quase todas as perguntas que me fizeram na segunda-feira ao vivo. Não podem, desde que você não permita. Então, não permita, não idolatre ninguém, não cometa nenhum tipo de idolatria, Deus é um, só um. Cumpra as suas leis, se você é judeu, cumpra todas as 613, se você não é judeu, cumpra as 7, tá bom? É isso, até a próxima semana, um grande abraço, espero que tenha ajudado um pouquinho. Fiquem com Deus.